Uma foto foi publicada por uma família que alegou ter registrado o que parece ser um suposto rosto de uma garotinha fantasma e claro que viralizou nas redes sociais, né? Mas com isso levantou uma discussão muito interessante sobre a existência de fantasmas e seres sobrenaturais no nosso mundo. Então eu te pergunto, você acredita em fantasmas? Caso a resposta seja não, vai ver um pouquinho e talvez mude de opinião no vídeo de hoje. Então não se inscreve de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Você acredita? O nosso vídeo de hoje vai começar diretamente com uma pergunta. Você pode responder aí nos comentários tranquilamente, tá? Você acredita em fantasma? Com base em diversas pesquisas realizadas em diferentes países pelo mundo, geralmente temos uma média de 20% de adultos que sim, acreditam certamente na existência de fantasmas. Enquanto outros 25% são daqueles que, apesar de não darem certeza absoluta, também não descartam essa possibilidade. Ou seja, menos da metade da população não acredita definitivamente na presença desses seres. Em qual desses você se enquadra? Não esquece de deixar nos comentários, tá? Esse valor é algo que pode variar muito dependendo das nações que são estudadas, né? No Japão, por exemplo, acreditar em fantasmas é algo profundamente cultural, ao ponto de que casas que são consideradas locais mal assombrados ali passam a ter valores de mercado muito baixo do que as demais, já que quase ninguém por lá aceitaria morar em uma casa com a presença de espíritos. Bom, também é uma pergunta, né? Você teria coragem? Eu não teria de jeito nenhum, tá? O que é um fantasma? A definição do que é um fantasma ou um espírito varia muito de acordo com a cultura que a estiver observando ali, né? Porém, de acordo com uma crença popular, fazendo um acompanhamento das semelhanças que temos entre essas diferentes interpretações, temos a que seria a alma ou espírito de uma pessoa falecida que pode se manifestar fisicamente. Essa manifestação pode ocorrer de maneiras visíveis ou por processos que são considerados paranormais. É realmente muito difícil obter um registro legítimo de uma aparição do tipo, né? Até porque, principalmente nos dias atuais, onde visualizações geram dinheiro, existe uma prática muito intensa de pessoas que se dedicam para criar supostos vídeos de aparição para que possam viralizar, né? Aqui no canal a gente já cobriu muitos vídeos com supostas provas de seres sobrenaturais, porém entre eles temos aqueles que eu mesmo faço questão de apontar que são muito suspeitos. Porém, também temos alguns vídeos que são tão realistas que torna praticamente impossível a gente definir se não é real ou se é difícil mesmo. Por conta disso, apesar de existirem diversas supostas provas, além de inúmeras testemunhas ali, nós não conseguimos definir de uma vez por todas que esses seres seriam reais, mas isso não impede uma grande parcela de pessoas acreditarem nisso. Algo que acontece principalmente por conta de casos impressionantes. Psicologia. O que torna a afirmação de fantasmas tão complicada é que eles, em muitos casos, podem ser explicados pela psicologia e a neurociência. Meus queridos, isso acontece porque o nosso universo na realidade é bem diferente da forma que a gente o observa, uma vez que aquilo que a gente observa está sendo sempre limitado pela capacidade do nosso cérebro em captar as informações que são recebidas pelas nossas vias sensoriais e traduzidas naquilo que a gente considera que está vendo, sentindo ou até mesmo ouvindo. Eu sei, isso pode soar como algo muito complicado para alguns de vocês, até porque esses são princípios que a gente dificilmente reflete sobre quando estamos vivenciando o mundo no nosso redor, né? Porém, acontece que o nosso cérebro não é exatamente assim perfeito. E em muitos casos, ele acaba fazendo ali algumas correções ou até mesmo comete alguns erros na hora de analisar o que está acontecendo no nosso redor. Quem nunca olhou para uma mesa procurando as chaves de casa, mas não viu elas lá. Só que quando voltou ali pro lugar, estavam lá o tempo todo. Outro exemplo de uma falha do nosso cérebro na hora de interpretar as informações do universo é quando nós vemos os vultos, que na realidade podem ser projeções imaginárias de informações confusas que o nosso cérebro recebe e acaba, claro, assumindo a forma de uma ameaça por uma questão até de segurança. Só que, meus queridos, ao mesmo tempo que esses elementos explicam o que pode estar acontecendo, nada impede que essas
interpretações na realidade estejam corretas e que a realidade havia algo paranormal ali acontecendo. A melhor forma de obter respostas para essas dúvidas seria por meio de registros feitos por ferramentas além do cérebro humano, né? E bom, esses registros existem. Fantasma em um playground. Um grupo de crianças estava brincando em um parquinho perto das suas casas. Eles andavam de um brinquedo para o outro, enquanto um deles carregava a nova câmera digital dos seus pais. Durante a tarde, eles tiraram várias fotos da sua brincadeira. Porém, na hora que começaram a rever as fotografias, eles descobriram que haviam registrado algo completamente fora do comum. Sua mãe, Aisha Wilson Bent, ficou curiosa com o pânico do menino, né? Com isso perguntou o que tinha acontecido. Foi quando o jovem disse aos prantos que ele tinha fotografado um fantasma. A mãe, claro, não acreditou a princípio, porém quando ela pegou a câmera e viu a foto de um dos colegas do seu filho em meio aos pneus ali do parque, viu que tinha um rosto que parecia ser de uma garota fantasma, e ela mesma passou a acreditar nesse caso. A situação ficou ainda mais nítida quando a foto foi ampliada, o que resultou na mãe e filhos assustados juntos com o ocorrido. Apesar disso, a fantasma da garotinha não teria feito nada de errado, apenas apareceu próxima ao seu rosto, aparentando até estar sendo apoiada ali na parte de trás do seu ombro, né? Os dois não sabiam o que fazer com a descoberta, porém um amigo de Aisha sugeriu que ela publicasse a imagem em um fórum da internet, né? E esse acabou sendo um grande de um erro. Isso porque, ao contrário da comoção que esperavam, apesar de muitas pessoas terem acreditado na veracidade da imagem, a família recebeu duras críticas que alegavam que a imagem era falsificada. E é justamente por conta disso que provas, imagens e vídeos acabam sendo confusas, né? Já que é como eu sempre digo aqui, se você vê algo e fotografa e publica na internet para mostrar para o mundo, você sabe que é real, vai ter gente falando que não é, e você nunca sabe o que fazer com essa informação, né? A presença dos espíritos. Apesar de não termos provas concretas e os testemunhos serem realmente muito questionados pela maioria das pessoas, eu sinceramente fico com alguns pés pra trás. Digo alguns porque é os dois mesmo, tá? Bom, eu vou explicar pra você. Como eu disse anteriormente, 20% da população mundial acredita em espíritos e outros 25% dizem que não afirmam nem que sim e nem que não. Porém, levando em consideração a história humana, no passado esses números eram bem diferentes. Se a gente for analisar a história humana, a presença de divindades e espíritos de maneira sensorial é um elemento central da grande maioria das religiões, né? Isso em qualquer ponto da história humana. Então é difícil dizer que todas essas pessoas estão vendo coisas, né? Ou até inventando. Ou seja, os meus dois pés pra trás é porque eu acredito que há algo realmente acontecendo por ali, mesmo que tenha uma forma de explicar esse algo, mas que pode, né? Pesquisas profundas. Ouvir a voz de Deus, sentir a presença dos mortos, ser possuído por um espírito demoníaco, bom, esses são eventos que foram descritos de diversas maneiras diferentes por praticamente todas as culturas humanas que já existiram. É inegável como essas experiências sensoriais envolvendo entidades superiores possuem uma capacidade gigantesca de mudar completamente a vida de quem as experiencia, né? O que por sua vez acaba transformando diretamente a história humana. Elas são geralmente histórias extraordinárias, que concedem às vezes superações impossíveis para quem as vive. Um exemplo bem interessante disso é uma entrevista dada por Martin Luther King Jr., que afirmou ter ouvido a voz de Deus, dizendo que ele estaria ao seu lado caso ele persistisse em sua luta durante um dos seus momentos mais importantes na vida, onde ele estava decidindo se iria abandonar a causa ou seguir em frente. Esse evento espiritual, que deu esperança e força para Martin Luther King Jr., afetou a história de uma forma significante, isso para o movimento dos direitos civis. Porém, de acordo com um estudo realizado com pessoas de diversas culturas ao redor do mundo, essas forças espirituais e divindades são algo que não são percebidas por todo mundo. Experiências bloqueadas. De acordo com uma pesquisa realizada utilizando 2.000 participantes de diferentes religiões e tradições dos países de Estados Unidos, Índia, Tailândia, China, bom, foram feitas centenas de perguntas sobre como eles interpretam diferentes acontecimentos do dia a dia. Com base em suas respostas, os pesquisadores encontraram que existe uma certa
porosidade ali na hora das pessoas perceber ou não a presença de seres espirituais como fantasmas ali, sendo que ela está diretamente relacionada ao meio e tradições do ambiente em que a pessoa está inserida. Quanto mais voltada para o seu interior, mais suscetível uma pessoa é de perceber e presenciar eventos do tipo. Ao mesmo tempo que pessoas mais focadas ali na matéria, materialidade do externo, tendem a presenciar menos esses eventos. Eventos anormais. Todos os participantes, independente da sua cultura ou religião, ou até a falta delas, sempre acabaram respondendo e confirmando a existência de eventos anormais em suas vidas. Ou seja, todos passaram por situações confusas e inexplicáveis. E aqueles com maior porosidade espiritual acabam atribuindo esses eventos a fantasmas, entidades ou divindades, enquanto que as pessoas com menor contato religioso acabam atribuindo esses eventos ao acaso, ou até, sei lá, uma falha na Matrix, ou um erro do seu cérebro. Bom, como eu comentei lá no tópico sobre as tentativas de explicação por parte da psicologia, tem sempre um caminho pra gente se apoiar. Bom, e é aqui que eu quero chegar com vocês essa história. Atribuindo para a religião ou não, sendo obra de uma divindade, do acaso ou um erro do nosso cérebro, essa pesquisa é um passo que confirma que realmente nós humanos presenciamos uma taxa bem grande de eventos anormais em nossas vidas. Coisas inexplicáveis, confusas, que rolam ali num instante e que a gente fica meio boiando por completo, sobrando aí para nossas origens culturais meio que determinarem como a gente vai interpretar esses eventos. Aliás, aproveita aqui nos comentários para contar sua experiência normal, se você já passou por alguma na vida. Então, fantasmas existem? Bom, então, apesar de ser incerto dizer que fantasmas existem, também não podemos afirmar que eles não existem. Por um lado, enquanto que muitas das experiências espirituais podem ser realmente fruto de problemas da nossa percepção ou até mesmo ocasionadas por distúrbios psicológicos, nós ainda temos uma coletânea gigantesca de casos de pessoas que não sofriam qualquer um desses impedimentos e mesmo assim presenciaram esses eventos estranhos. Desse modo, meus queridos, temos que entender que esse universo ainda é uma grande incógnita. Isso para nossa espécie, Então, no final das contas, eu não vou conseguir dar aqui nesse vídeo uma resposta definitiva sobre se existe ou não fantasmas. Porém, como você deixou sua opinião logo no início que eu pedi, você pode responder novamente depois de ver tudo isso. Você continua acreditando que eles existem ou que eles não existem? Eu particularmente acredito que tem muita coisa estranha no mundo que a gente não consegue explicar, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!